Gente, aqui é a Prajaque e hoje eu quero falar com vocês sobre a equação do segundo grau, né? Que vocês sabem que ela é uma equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, essa é a equação aqui que a gente chama, na forma dela completa, né, de equação do segundo grau, sendo que a, B e C são os coeficientes, não é isso? Ou seja, são os números que ficam ao lado das letras, né, do x ou de qualquer outra incógnita que eu tenha. Então, a gente tem aqui essa situação. Então, a gente tem a equação do segundo grau sendo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E dentro disso aqui, a gente tem os coeficientes, que é o a, o b e o c. E quando a gente fala em resolver, gente, uma equação do segundo grau, a gente fala justamente em estar encontrando a sua raiz, tá certo? A gente fala justamente em estar buscando os valores que vão zerar tudo isso aqui. Ou seja, para mim resolver uma equação do segundo grau, eu vou procurar valores para x, que quando eu substituir, fazer as multiplicações com os coeficientes, isso vai zerar. Então, eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês, que é o seguinte, ó. Vamos imaginar essa equação aqui. Olha só, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E aí a questão, ela pergunta assim para mim, x igual a 2 e x igual a 3 são raízes dessa equação? E aí? O que é que eu vou fazer? Eu só preciso lembrar que para ser raiz ou para ser solução dessa equação, quando eu colocar no lugar de x, isso tem que me dar zero. Então, vamos lá, gente, vendo isso aqui rapidinho. Ó. Se o x for 2, isso vai ficar 2 ao quadrado, onde tiver x eu coloco 2, menos 5 vezes x, que é 2, mais 6. Pronto, coloquei aqui. 2 ao quadrado, 4. Multiplicação primeiro. 5 vezes 2, 10. Então, 4 menos 10 mais 6. Pronto, se eu fazer 4 menos 10, isso vai me dar menos 6. E menos 6 mais 6, logo isso aqui vai me dar zero. Então, eu sei que o 2 é uma raiz, tá certo? Vamos ver agora com o x sendo 3. Aonde tiver x, eu coloco 3 agora, ó. Era x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos achar essa raiz. Vamos ver se 3 é raiz. Então, ficou 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado, 9, menos 15 vezes, 5 vezes 3, que dá 15, mais 6. Se eu fazer 9 menos 15, isso vai me dar menos 6, que com mais 6, isso vai me dar zero. Então, para mim saber encontrar a raiz de uma equação do segundo grau, eu só preciso substituir o valor que a questão me der, tá certo? Então, a gente fica aí com essa informação, tá, gente? E aí, eu queria trazer para vocês um exemplo, que é o seguinte. Existem algumas equações que ela não tem raiz. E aí, você pode me perguntar, como é que eu sei que essa equação ela não vai ter raiz? Então, eu vou aqui trazer para vocês essa colocação. Ou seja, quando é que eu não vou zerar, que eu não vou poder zerar? Ou seja, não vou poder encontrar essas raízes reais. Então, vou trazer aqui essa pergunta, que é quando não tem raiz. Como é que eu vou resolver uma equação que não tem raiz real? Ou seja, não tem nenhum número que se eu colocar no lugar da letra dê zero. Então, quando é que isso acontece? Vamos lá, tenho aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui y ao quadrado mais 9 igual a zero. Se a gente for pensar nessa possibilidade aqui, a gente ia fazer y ao quadrado igual a menos 9. Y seria igual a raiz de menos 9. Gente, dentro dos números reais, não existe raiz de número negativo. Então, toda vez que eu tenho uma equação do segundo grau
que ela pode, que eu deixo a letra de um lado e do outro lado fica só um número negativo, então essa equação ela não tem raiz real, porque a gente não pode calcular uma raiz quadrada, né? Já que a gente está falando de raiz quadrada, de equação quadrática, a gente não pode calcular uma raiz quadrática negativa. Então, fica aí essa dica para vocês do que seria essa raiz de uma equação do segundo grau.